Hoje deu errado para Paloma. Paloma disse que já estava cheia de tanto arrumar namorada a pé ou então de bicicleta e agora tinha arrumado um rico. Ele disse que tinha comprado um carro do ano e queria conhecer ela. Aí ela disse, pé de cana, essa chancha não perdo, eu vou conhecer ele. Aí se arrumou, se emprofumou e foi conhecer ele. Aí quando chegou lá, o cara esperando e ela esperando o cara sem saber, né? Que ele já estava no ponto. Aí ela inventou de ligar, o telefone tocou. Aí ela viu que o cara estava assim perto, escorado num carro de mão. Aí ela disse, é você que é o Francisco? Aí ele disse, sou eu. Aí ela disse, peraí, você não disse que tinha comprado um carro do ano? Aí ele disse, sim, comprei um carro do ano, mas um carro do ano que eu nasci. Aí ela disse, ai que danado, diabo, eu já tô cheio de tanto arrumado de bicicleta, agora foi um de carro de mão.